Olá pessoal, voltando ao segundo bloco do programa Empodere, aqui com a minha amiga Aline Amaral. Bom, Aline, a gente falou um pouco sobre Pilates, você contou um pouco sobre a história, diferenciou um pouco sobre uma metodologia, outra metodologia. Me fala um pouco mais das suas formações. Você tem mais alguma formação, algumas vivências ou ensinamentos que você traz para o seu negócio, para a sua vivência dentro do trabalho? Tenho, Felipe. Eu fui buscar, porque mesmo trabalhando o corpo e vendo as pessoas melhorando emocionalmente, ainda tinha algumas pessoas que não conseguiam avançar. E não era porque ou eu não estava conseguindo aplicar alguma coisa que fizesse a diferença para ela. Eu queria entender o que acontecia, mas era muito mais forte a questão emocional. Então eu fui buscar entender isso. Tá. Então eu fui fazer uma formação de saúde integrativa, eu fui fazer uma formação em biorressonância. Biorressonância eu trabalho com aparelhos quânticos, com pêndulo, com hora meter. Então eu consigo diagnosticar como estão os órgãos das pessoas, como estão suas vitaminas, como estão os seus neurotransmissores, se você precisa de tratamento com floral, qual é o seu tratamento, a quantidade, o tempo, quantas gotas, quanto de vitamina que você precisa tomar, quanto de neurotransmissor que eu preciso equilibrar para você, os seus alimentos que o seu corpo reage, que o seu corpo não digere. Eu consigo descobrir com a biorressonância. Então, com isso, eu consegui ter a formação de terapeuta ortobiomolecular, né, com o trabalho da saúde integrativa e com este dos aparelhos quânticos. E também trabalho com emagrecimento consciente também. Fiz a formação em hipnose, fiz formação com PNL, Practitioner. Então, eu consigo juntar em tudo isso para dar o resultado para o cliente. Então, eu trago também todo o conhecimento da parte de corpo, de atividade física. Por exemplo, numa questão de emagrecimento consciente, eu consigo trabalhar juntando toda essa parte da terapia mais a parte do corpo, né, da atividade física. Isso era uma coisa que eu ia perguntar. Como é que você consegue fazer a junção de todas essas metodologias e que tipo de resultado você consegue proporcionar junto com todas essas metodologias juntas? É muito legal. Por exemplo, nessa parte do emagrecimento consciente, muitas pessoas são resistentes à atividade física. Sim. Né? Então, a primeiro momento, a gente vai trabalhando bastante a mente do cliente, são exercícios mentais, muitos exercícios mentais para se fazer. E aí depois ele vai começar a adquirir o hábito da prática de atividade física. Tá. Então a gente consegue juntar isso. Eu tenho um programa online, onde eu consigo passar para esse cliente a prática de atividade física, Tá. para ele fazer junto. Todo atendimento da parte de terapia é online. Tá. Então as nossas sessões são online, então tanto sessão como terapia, como prática de atividade física, a gente faz o online. A parte da biorressonância, eu faço isso à parte. São 2 ou 3 horas que eu me dedico só fazendo análise. Depois eu agendo um horário para dar toda a devolutiva para a pessoa e passo todo o protocolo para ela. Tá. São várias formas de trabalho, são várias formas. Então depende do cliente também. Então tem forma em grupo, tem trabalho em grupo, como por exemplo da emagrecimento consciente. Tem alguma questão específica de doença, então eu posso trabalhar fibromialgia, eu posso trabalhar câncer. Então eu posso trazer doenças, trazer doenças é fogo, hein? Eu posso trabalhar as doenças graves. Sim. Até levar a um ponto de remissão. Né? É um trabalho de autocura. E me fala uma coisa, Aline, a gente vê muito, tenta entender, na verdade, qual é o nicho, né? Que tipo de, quais são o perfil de pessoas que procuram esse tipo de serviço, esse tipo de metodologia ou terapia para estar procurando o desenvolvimento, né? E também entendendo, que a gente sabe como é difícil hoje as pessoas entenderem que elas precisam de ajuda, né? E às vezes essa ajuda não é você precisar de outra pessoa, mas sim entender qual realmente que você está precisando resolver alguma coisa séria, emocional,
que está atrapalhando as suas ações e tomadas de decisões, né? E o que a sua metodologia consegue trazer, proporcionar para essas pessoas, né? De resultado ou até mesmo que tipo de perfil de pessoas que te procuram mais. Infelizmente são as pessoas que estão lá no fundo do poço, né? É isso aí que é onde eu queria chegar. Infelizmente. Infelizmente, são aquelas pessoas que estão se arrastando, aquelas pessoas que estão perdendo a vontade de viver completamente, que já perdeu praticamente tudo na vida. Essa é a questão que eu tento trazer aqui no programa, pessoal, para vocês entenderem que vocês não precisam procurar um terapeuta, um coach, um hipnólogo, tá? Só quando estiver passando por muita dificuldade. Eles servem para te instruir, para te trazer algumas ferramentas e metodologias onde vocês conseguem aplicar no seu dia a dia. E se trabalharem e se moldarem cada vez mais. Te preparar, te trazer algumas preparações onde vocês consigam criar uma estrutura para que você consiga aguentar qualquer tipo de problema e aguentar também as questões positivas, porque às vezes a maioria das pessoas tem ganham-se muito, recebe muitos bônus na vida, só que elas não têm estrutura nem para aguentar isso, né, Aline? E como é que a gente consegue trabalhar, trazer isso para as pessoas, né? Felipe, sabe o que acontece, que eu vejo aqui na cultura do brasileiro? A cultura do brasileiro não é trabalhar a prevenção. Ah, sim, com certeza. Não é. Como profissional de educação física, eu trabalho com a prevenção. Trabalho com a saúde. Como terapeuta, nós dois, nós trabalhamos também com a prevenção. Sim, principalmente a prevenção, né? Não é mais importante Sim, isso? Com certeza. É claro que se vier uma pessoa nas nossas mãos que precisam ser tratadas porque estão nesse nível de fundo do poço, claro que a gente vai tratar com todo o amor e carinho. Mas, poxa, se tivesse trabalhado antes na prevenção, a pessoa não ia estar sofrendo daquele jeito. É a questão da dor e do recurso, né? As pessoas elas procuram a gente na dor. Né? Só quando está com muita dor e não entende que no recurso elas conseguem visualizar e ter mais clareza do qual real problema que ela tem. Porque quando elas chegam a procurar a gente na dor, só passando por aquele problema profundo, emocional, físico, ela não consegue, ela mesma não sabe dizer o que está acontecendo. Então, o trabalho do terapeuta acaba se tornando mais caro para ela, porque demanda muito mais tempo, do que ela vir trabalhar a prevenção e tentar prever algum tipo de problema que ela pode ter no futuro na parte profissional ou pessoal nas questões emocionais, né? Isso, eu acredito muito que a junção das metodologias são muito importantes. E isso da questão que você traz do corpo e a questão de desenvolvimento humano é muito interessante. Né? O recurso, Aline, que tipo, as pessoas elas vêm procurando, eu sei que a questão do emagrecimento, lógico, vem procurando a questão de emagrecer, se sentir mais confiante consigo mesmo, se sentir mais bonita ou bonito, como tal homem ou mulher, mas no contexto geral, o principal recurso que você acredita que o desenvolvimento humano hoje traga para o ser humano, qual seria? Do meu trabalho? Pode ser, no seu trabalho principalmente. Nossa, a vontade de viver, trazer a vida, trazer energia. Trazer energia, porque... Então, sem energia, o que a gente faz? Nada. Simplesmente. Pode falar. Isso dentro da biorressonância, eu não entendo muito sobre isso. Você falou que tem uma ramificação que você hoje interpreta, que você traz, uma metodologia que você traz, que é a biorressonância, e tem a biomolecular? Ortobiomolecular. Isso. O que é essa bioortomolecular? Explica um pouquinho pro pessoal, mais ou menos, para eles entenderem um pouco sobre isso. Tá. Eu tenho uns mapas. Tá. E cada mapa ele vai me falar sobre essa questão que eu te falei, de órgãos, de neurotransmissores, de alimentos, de vitaminas, os florais. Então, de acordo com esse mapa, e é uma questão de física, eu trabalho com o nome da pessoa e o pêndulo me responde como é que está essa pessoa. Né? E aí, como terapeuta, eu posso prescrever suplemento para você. Então, aí que entra a parte ortomolecular. Uma parte, né? Uma parte do ortomolecular.
Então eu posso prescrever suplementos para você. Tá. Então 5-HTP. 5-HTP é um precursor da melatonina e serotonina. Então você pode, se você não dorme bem, eu consigo descobrir quanto que o seu corpo está precisando. Se precisa do 5-HTP e qual a dosagem. E por quanto tempo. Então, se é para você dormir melhor ou se é para você ficar mais disposto durante a manhã. Entendi. Então, ele me fala o que você precisa. Então, é isso que é o ortobiomolecular. O bio, porque é o corpo, sim, né? Sim. É bem interessante. É bem interessante, é bem diferente, porque o pessoal, hoje na rua, a gente não escuta muito sobre isso. Estou perguntando porque é principalmente curiosidade para mim, tá, pessoal? Sim. Porque eu não, sinceramente, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. Vou falar a minha experiência, quando fizeram análise comigo. Tá. Né? Eu vendo umas questões de infecção urinária frequente. E se a gente pensar sobre a parte fisiológica, a infecção urinária, ela vem porque tem bactérias no intestino. O intestino é cheio de bactéria, boa e ruim. Quando tem uma bactéria muito mais lá, proliferando muito mais, ela pode vir para o trato urinário e te dar infecção urinária. Tá? Mas também tem as partes partes emocionais aí no meio também. Sim. Tá? Se a imunidade baixa, com certeza, se a bactéria está alta, vai para o lugar onde você tem a maior fraqueza, né? Então, quando fizeram essa análise comigo, verificou que o meu intestino não estava bom. Então, eu tinha que fazer um trabalho em cima do intestino. Como? Com kefir, lactobacilos. Sim. Então, a gente tem que deixar o intestino bom, que ele também é um grande local de produção de serotonina. Então, para quem tem, como que fala? Imunidade baixa, esse tipo de... Depressão. Depressão, a importância de estar com o intestino bom. Sim. Porque lá tem muita produção de serotonina. Sim. Né? Então, a gente trabalhando o intestino, a gente consegue deixar a imunidade boa. Tá. E aí, para você enfrentar a parte emocional, quando você vai, sei lá, em alguma outra terapia, fazer um trabalho mais específico, se você está com o seu emocional bom, você não vai ser atingido por aquela doença. Muito interessante. É onde a gente consegue ver aonde que o desenvolvimento humano, onde que essas metodologias conseguem trazer de benefícios e principalmente mostrar isso para as pessoas que estão passando por esses problemas, né? Bom, de qualquer forma, Aline, eu agradeço a sua presença, obrigado Foi um prazer. pela sua vivência, trazer um pouco disso para o pessoal entender um pouco mais, principalmente desmistificar algumas coisas, voltar ao Pilates, entender como isso pode ser benéfico para você que está em casa. E eu também agradeço mais uma vez a sua audiência e espero vocês no nosso próximo programa em Empodere. Até lá, obrigado, pessoal.